Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Hoje eu quero falar especificamente sobre as pessoas que estão em casa e que passam por dificuldades emocionais. As pessoas que possuem depressão, que possuem síndrome do pânico, que estão com o estado emocional abalado já antes da pandemia, e que agora, em função do tempo que permanecem dentro de casa, isso pode estar se agravando. Pessoas com tendências suicidas, um conjunto de males que às vezes nós enfrentamos que não estão no físico, mas estão, na verdade, no nossa parte emocional. É muito importante que todos nós que vivemos em família tenhamos a dimensão exata do que significa estarmos dividindo o mesmo teto. A necessidade que nós temos de cuidar uns dos outros para que a gente consiga atravessar esse mar revolto e chegarmos do outro lado em serenidade. É possível que as pessoas que apresentam essas enfermidades, essas dificuldades, elas estejam ainda mais frágeis nesse período. E isso vai exigir de nós redobrada atenção. Redobrada atenção porque nós mesmos já estamos com dificuldades sozinhos de lidarmos com essa quebra da nossa rotina, com a questão da sensação de isolamento, o problema, às vezes, da questão até econômica que começa a afetar as famílias. Então, todos esses males, eles produzem em nós desconforto, irritação, uma série de atitudes que são até esperadas em função da circunstância que nós estamos vivendo. Mas, considerando que nós temos em casa pessoas que são mais frágeis do que nós vamos precisar redobrar o nosso ânimo, reforçar o melhor de nós na convivência com os outros, para que a gente não agrave a situação daqueles que, por si só, já são mais frágeis. Pessoas que têm problemas de angústia, eles não devem passar por processos que acelerem ainda mais o estado emocional deles. Há pessoas que não estão filtrando isso e passando todas as irritações, todas as suas desconformidades para cima dos idosos, para cima das pessoas mais frágeis, para cima dos depressivos. E isso é muito perigoso, porque nós podemos desestruturar essas pessoas. Então, a gente precisa atentar para esse fato. E aí, certamente, a grande pergunta é, mas como que eu vou fazer para cuidar do outro, se eu não estou dando conta nem de cuidar de mim mesmo, como que eu vou cuidar de mais alguém? É verdade. É por isso que nós temos que recorrer à prece. A recomendação da doutrina espírita para os momentos graves é a prece. É nós nos recolhermos com mais frequência. Aquilo que antes parecia uma coisa mais poética, que você tem que orar antes de dormir, orar ao levantar, orar várias vezes ao dia, nesses momentos está se tornando uma coisa mais imperiosa. Está deixando o aspecto
do gostar para o aspecto da necessidade. Nós precisamos reforçar as nossas vinculações espirituais, e isso indica que as famílias devem fortalecer os seus laços de fé. Se existem fés diferentes dentro do mesmo lar, que a gente faça uma integração das nossas concepções religiosas em um cenário que seja comum, que ninguém vá brigar, discutir exatamente na hora de orar, mas que a gente procure, nesse momento, sentar juntos para fazer orações com mais frequência, estar próximo dessas pessoas que são mais frágeis, para que elas se sintam mais protegidas. Chamar a proteção de Deus para o nosso lar que pode estar frágil. Se por algum motivo a gente percebe que a oração está ficando difícil, porque as pessoas de outras religiões estão criando muita dificuldade, a depender de cada caso, mas se for possível evitar, mas se não der, a gente faz horários diferentes para orar em casa. Para evitar briga, se está dando confusão e briga, faz no horário, faz no outro, e aquele que pode mais, cede mais. Quem tem mais capacidade de compreensão, participa de uma e participa da outra. Isso é um indicativo de que nós somos os mais flexíveis. E quem cede está no controle da situação. Aprendamos, portanto, a ceder para que a gente consiga ter mais possibilidade de aproveitar o melhor de cada indivíduo na construção da harmonia da nossa família. E cuidemos daqueles que são mais frágeis, porque, de repente, a nossa responsabilidade agora dobrou. Nós temos que garantir o nosso equilíbrio e o equilíbrio do outro também. E para as famílias que já são espíritas, que já lidam com a doutrina espírita há mais tempo, o culto do evangelho no lar é uma questão que se impõe nesse momento. O culto do evangelho, que é a leitura de uma página, seguida de uma oração, em que a família toda se reúne para orar e refletir sobre uma página do evangelho, é muito importante nesses dias para manter a ambiência do lar, para equilibrar as energias e, de certa maneira, reduzir as possíveis influências espirituais negativas que possam afetar as nossas residências. Cuidemos, portanto, dos outros, cuidando de nós próprios, ou cuidemos de nós próprios, cuidando dos outros. É muito importante fortalecer os laços de família e os vínculos espirituais nesses tempos de pandemia. Vamos lá, então, vamos aproveitando o gancho que você apresentou aí. Nós temos a colocação que acabou de chegar aqui no YouTube, deixa-me ver aqui, que vai mais ou menos nesse sentido aí que você já começou falando. Ana Lúcia Soares, meu irmão, tem uma depressão horrível, faço tratamento, mas não consigo me equilibrar. Aí a Sandra, acompanhando também, ela coloca assim, olha, no meu caso, é só eu e meu marido, e eu cuidava dos meus netos, e agora estamos longe. Meu marido é aposentado, mas continua trabalhando. E eu estou começando a perder o ânimo. Estou com angústia. E aí? É mais ou menos na linha que você estava falando, né? É um momento difícil, mas que a gente precisa se fortalecer, né, Jorge? Sem dúvida nenhuma. Nós temos um grau de resistência a dificuldades, a problemas, a dramas, que é inerente ao nosso próprio grau de evolução. E essa pandemia, ela está, de certa maneira, exigindo de nós que a gente consiga ter esse forro dobrado nessas horas. Então, primeira semana, segunda, terceira, quando a gente vai ficando muito tempo, a gente vai perdendo a capacidade de utilizar os recursos que a gente possui. E quando os nossos recursos começam a faltar, é Deus que supre. E aí, aqueles que têm fé, aqueles que possuem uma conexão com o mundo espiritual, no sentido mais abrangente possível, vão ter melhores condições de ultrapassar esse momento. Então, para os casos aí que estavam sendo comentados de depressão e para o outro da questão da angústia, o melhor a ser feito é ocupar a mente com coisas boas. Nós estamos tendo hoje, nos meios de comunicação, muita notícia negativa, um bombardeamento muito grande
de informações negativas. Tem que ficar com cuidado, porque se assiste muito isso vai contaminando você. Não estou dizendo para ninguém ficar alienado, mas não assista tanto, ouça um pouco, desligue a televisão, leia um livro, assista um filme bom, esteja com a família, compartilhe convivência com os outros, sinta a proximidade das pessoas, tenha um momento para você jogar conversa fora. Ninguém pode ficar o dia inteiro com coisas tensas. Se você está em teletrabalho, está fazendo atividade de teletrabalho, tire um momentinho do seu teletrabalho para conversar com seus colegas que estão distantes, matar um pouco a saudade, jogar a conversa fora com eles. Não só trabalhe, que isso vai secando a gente. Mas quem está em teletrabalho, tirar um momentinho para descontrair com os colegas. Em casa, não ficar só assistindo televisão, fazer outras coisas, fazer hobbies que nos acrescentem. Quem gosta de tricotar, tricota. Quem gosta de montar quebra-cabeça, monta. Quem gosta de ler, leia. Então, faça aquilo que lhe agrada. Cuide de plantas, cuide de animais, faça alguma coisa que lhe agrade, que lhe dê prazer, para que a alma se sinta satisfeita. E, além de todas essas questões para preencher os nossos dias, a oração e o fortalecimento da fé é uma coisa muito importante para os nossos corações. E nessa dinâmica da fé, não apenas orar, mas pensar como a gente pode ser útil ao mundo que a gente vive. Mas eu estou trancado, eu estou isolado, eu não tenho como sair. Aqueles que estão nessa condição possuem formas de ajudar, ainda que estejam trancados. Escrevendo coisas boas na internet, publicando coisas positivas, se interligando com pessoas que dê prazer, não apenas coisas negativas, coisas chatas, mas coisas que elevem a alma. E hoje, mesmo para as famílias que se encontram mais fechadas, porque nem todas estão assim, existem muitas cidades em que a vida está seguindo quase que normal, as pessoas estão saindo, estão trabalhando, estão voltando, estão comprando, existem dinâmicas diferentes no Brasil, nós temos cidades mais abertas, outras mais fechadas, mas naquelas que estiverem mais fechadas ou nas que estiverem mais abertas, pensar na possibilidade de articular o grupo que vai socorrer as famílias que padecem mais do que nós. Fazer um trabalho dessa natureza, preenchendo o nosso tempo com coisas positivas, dar espaço para a espiritualidade agir e proteger os nossos corações para que nós não sejamos vítima desse fenômeno amargo que é a sensação do abandono do coração, a chamada depressão. A sensação de que nós somos sozinhos no mundo. Que a gente pense por esse lado e trabalhe o tanto que a gente puder para melhorar as nossas vidas. Pessoal da comunidade espírita de Atlanta, ligadinho aqui, acompanhando a gente. Um abraço para vocês, viu? Pessoal lá do GA USA, né? Lá nos Estados Unidos. Um abraço para vocês, obrigado pela sintonia, viu? Tá aí no Facebook acompanhando a gente, além de outros irmãos nossos que estão aqui manifestando o carinho e a vontade de aprender aqui com o nosso querido Jorge. Inclusive, tem um dizendo aqui que você completou 40 anos de doutrina espírita no dia 1º de maio, dia do trabalho, né? Trabalhador espírita. Isso é verdade, 40 anos. Mas essa questão aí do pessoal de Atlanta é interessante, porque nós fizemos a live mais cedo para atender mais a Europa, e não o outro fuso de trás, que é Atlanta. Nos surpreende que eles estejam aí tão de dia ligados, não é? Mas é isso aí. Essa coisa da rede, da internet, da rede mundial de computadores, ela é incrível mesmo. Acho que a gente está aprendendo a usar, vai ser um instrumento muito bom. Nós recebemos uma pergunta também, Jorge, deixa eu pegar aqui, com relação a esse momento que nós estamos passando, né? E a nossa ouvinte, a Amanda, que é filha da Eunice, né? Lá de Recife, pergunta assim, resumindo aqui a pergunta dela, se fala muito que esse momento que vivemos hoje, ela pergunta se a gente pode dizer que esse momento que a gente está vivenciando hoje, além de ser um momento de transição, seria um momento de apocalipse, como aquele descrito na Bíblia? Boa pergunta. Vamos lá.
A palavra Apocalipse vem do grego e significa revelação, não significa fim de nada. Tanto que em outros idiomas, o último livro da Bíblia não se chama Apocalipse, se chama Livro das Revelações. Nós é que não traduzimos para o português, ficamos com a palavra em grego, Apocalipse, e associamos Apocalipse a uma coisa que significa desgraça. E, na verdade, significa revelações, porque o livro trazia uma série de informações sobre o futuro da humanidade. E as pessoas se fixam muito no negativo, nas catástrofes, nas desgraças, nos terremotos e no monte de morte que estão previstos no Apocalipse, mas não se fixam no fim da história, que o fim da história é a construção de uma sociedade feliz sobre a face da terra. É semelhante à paixão do Cristo, em que as pessoas se fixam muito na sexta-feira e esquecem de se fixar na história do domingo, que é a ressurreição, que é a proposta de que a vida imortal existe e que a vida segue para sempre. Mas essa imagem de que hoje nós estejamos vivendo o Apocalipse, ela não é muito estranha, não. Até porque os sinais que foram oferecidos para o final dos tempos, eles estão acontecendo. E esses sinais, eles não são sinais do ponto de vista físico, como afiança Allan Kardec no capítulo 18 da obra A Gênese, que foi a última obra que Kardec escreveu. No final dos tempos, nós teríamos uma série de comoções no planeta que mostrariam as transformações que ele estaria passando. Só que Kardec assevera uma coisa muito interessante. Ele diz que na transição planetária, o que caracteriza a transição não são as movimentações geológicas do planeta, não são os dramas das guerras, da fome, da peste, dos maremotos, das tsunamis, não são esses os fenômenos. Por quê? Porque nós já tivemos fenômenos semelhantes em outras eras. A gripe espanhola, por exemplo, segundo se diz, teria matado 31 milhões de pessoas em uma época em que a população era bem menor do que a que é hoje. Essa atual chamada pandemia, ela não está nem de longe próximo do volume de vítimas que a gripe espanhola fez por conta dos cuidados que a gente tem, de todos os avanços que a gente possuiu, em que pese nós tenhamos uma população bem superior atualmente de 8 bilhões de pessoas. Então, assim, não são as guerras, porque guerra nós sempre tivemos. Quem vivesse a Segunda Guerra Mundial ia dizer, é o fim do mundo. Quem vivesse a pandemia da gripe espanhola iria dizer, é o fim do mundo. Quem viveu a tsunami da Ásia de 2004, naquele lugar onde 180 mil pessoas desencarnaram de uma vez só, diria, agora acabou de vez. E, na verdade, esses fenômenos externos, eles aconteceram no passado, já tivemos várias histórias semelhantes a essas, de pestes, de desgraças, que a humanidade já atravessou, e que não significaram a chamada transição planetária. Então, a pandemia, olhada como doença, ela não é o indicativo de que a transição começou. O indicativo da transição é o que se passa no interno do homem. Então, o que é que, segundo a doutrina espírita, indica que nós estamos em transição? É o comportamento humano. Observemos nós como existem duas forças hoje na sociedade lutando. Uma que puxa para trás e uma que puxa para frente. Esse esgarçar de forças é o indicativo da transição. Uns que acham que o correto é de uma forma e outros que acham que o certo é de outra. Esse conflito de ideias, esse combate de ideologias, essa maneira de termos como se fosse duas gerações convivendo no mesmo espaço, cada um acreditando na sua verdade, esse sim é o grande indicativo de que estamos vivendo os momentos apocalípticos, os momentos do chamado fim dos tempos. A notícia boa que o Espiritismo tem para nos trazer é que são fim de um tempo e começo de outro, porque não há término nunca. Na hora que uma fase está terminando, a outra está surgindo. Nós estamos no ocaso de uma civilização, como fala Kardec, ocaso no sentido de o pôr do sol dela, o final da sua existência, e, ao mesmo tempo, o nascimento de uma nova sociedade com novos valores e novos conceitos. Então, a notícia que o Espiritismo tem para nós é, primeiro,
Nós não estamos indo para uma sinalização de Apocalipse como o fim das coisas, mas é fim de uma era ruim. E que mais? É o início de uma era boa. Como está apontado no Apocalipse, que a terra se torna um local maravilhoso de viver, porque as almas melhores é que permanecem, e aquelas que não são tão boas são levadas para outros lugares, onde elas possam continuar o processo de crescimento espiritual delas. Então, é possível que nós estejamos vendo o Apocalipse? É bem razoável. Mas isso não significa dizer que hoje, exatamente hoje, tudo vai acabar. Porque não existe prazo para isso acabar. Segundo o que o Espiritismo diz, o tempo para essas coisas acontecerem pode demorar décadas, séculos. Nós não temos uma data específica, porque esse é um fenômeno que ele vai se dando num crescendo. Os espíritos vão investindo e as pessoas vão se contaminando da ideia e vão se transformando, vão se modificando, e aí a Terra vai tendo cada vez mais pessoas com uma mentalidade diferente, e essa mentalidade vai se tornando dominante, até que chega um ponto em que a maioria do planeta já pensa de uma maneira melhor. Quando isso acontecer, nós estamos ingressando na era da regeneração. Não temos a data de quando isso vai dar, não temos a informação de quando isso vai acontecer, mas sabemos duas coisas importantíssimas. Primeira, vai acontecer sim. Já estamos vivendo a transição, sim. Os fenômenos que estamos vivendo desde o final da segunda metade do século XX já era o início da fase da transição, sim. Estamos vivendo etapas daquilo que se poderia chamar de apocalipse, sim. Não temos data para quando isso vai acabar. Essa é a primeira grande verdade. E a segunda grande verdade, mais importante do que a primeira, é que Jesus está no leme de todas as coisas. E, portanto, a nossa fé é a força que nos faz avançar, pela certeza de que, a despeito de tudo aquilo que a humanidade possa estar passando, nós somos almas imortais, somos espíritos marcados para a felicidade. E o nosso governador planetário cuida diligentemente do destino do orbe e organiza com que tudo aconteça de acordo com o seu planejamento. E nós, que somos integrantes dessa grande nau, estamos navegando nessa caminhada na direção do progresso. O que nos compete a fazer? Colaborar para que essa transição se dê mais cedo, agindo de maneira correta no planeta e colaborando para que a transição seja mais curta e nós, mais rapidamente, alcancemos o estado de mundo de regeneração. Muito bem, vamos para mais uma questão que nos chegou aqui. A nossa querida ouvinte, amiga Neuza, aqui de Uberlândia, pergunta o seguinte, ó. Pensando nos dias atuais, temos inúmeros ensinamentos nos evangelhos, mas um especial me chama muita atenção e gostaria, se você puder, comentar a passagem da mulher de Ló, que está em Lucas 17, e também a passagem da Gênesis 19. Dá para falar? Ok. Quero só fazer um comentário antes que eu não fiz, é que a Amanda de Recife, ela até comentou comigo hoje de tarde algumas coisas sobre isso, e até nem mandei um abraço para ela. Amanda, um abraço para você e para sua mãe Eunice, aí em Recife. Que Deus abençoe a família de vocês, dê serenidade e muita paz para todos vocês. Vamos a Neuza. Neuza pergunta sobre a mulher de Ló. A mulher de Ló é um personagem que, a bem da verdade, está no Antigo Testamento, mais especificamente no livro do Gênesis. Eu não vou acertar o capítulo, mas eu acho que deve ser o capítulo 12, por aí mais ou menos, que conta a história de Ló, sobrinho de Abraão. Eles moravam em Sodoma e Gomorra, que era uma cidade que foi tomada pelo, entre aspas, pecado, e num dado momento Deus fez a cidade ser destruída. E eles tiveram que fugir da cidade. E a regra era, para fugir da cidade, você tem que ir embora sem olhar para trás, porque aqueles que olham para trás não conseguirão sair, tem que ir embora sem olhar para trás. E o que aconteceu? Ela sai navegando, eles saem andando, fugindo da cidade, e a mulher de Ló, que não tem nome, a mulher de Ló, ela, no meio do caminho, ela não suporta
Não sei se é coisa da mulher, não é curiosidade feminina, mas aí, lembrem-se que esses personagens, eles são mitológicos, tá? Então, a gente não pode tomar isso como sendo uma história literal. E aí, a mulher de Ló, no meio do caminho, não suporta deixar de olhar para trás, aí olha. Quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. O símbolo disso aí é que, quando a gente toma a decisão de abandonar o, entre aspas, pecado, você não pode olhar para trás, não, você tem que seguir. Porque aquele que tem remorso daquilo que deixou, ou que fica com peninha das imperfeições morais que tinha, fica com uma pedra congelada que não consegue avançar. Para que você siga seu caminho, você tem que se desprender das coisas e seguir na direção do progresso. E então, nos evangelhos, existe a passagem em que Jesus diz: aquele que tomar da charrua e olhar para trás, não é digno de mim. Esse tomar da charrua, a charrua é aquilo que o boi puxa, é o arado. Tomar da charrua é quem toma do serviço para fazer o que tem que ser feito. Então, se você toca para fazer, não pode ficar se prendendo ao passado. Oh, meu Deus, era tão bom como minha vida era antes, eu gostava tanto. Puxa, como era bom. Porque a gente não avança. Para que a gente avance, tem que lançar a mão da charrua sem olhar para a retaguarda, sem ficar se prendendo ao passado que já foi. Se a gente não conseguir fazer essa ruptura que precisa ser feita, a nossa marcha do progresso, ela é muito mais lenta. Um outro exemplo que nós temos sobre isso acontece durante a estadia do povo de Israel no deserto. São várias das passagens nas quais o povo, sentindo fome, sentindo privação, naquele lugar árido, difícil, que era o deserto onde eles atravessavam, por várias vezes eles se viram para Moisés e diz: por que nos trouxeste para o deserto para morrer de fome, morrer de sede? Melhor seria para nós tivéssemos ficado no Egito, onde nós tínhamos escravatura, mas pelo menos comíamos. Então, isso aí é um indicativo daquele que faz a mudança, mas o coração ainda fica preso lá atrás. Então, por conta dessa geração ter sido tão difícil, o próprio livro de Moisés diz que, por conta da dureza do coração deles, eles ficaram 40 anos andando no deserto, para que eles perdessem a lembrança de como era a vida no Egito e pudessem, quando chegarem em Canaã, achar ótimo para onde estavam indo. Ou seja, para dar tempo de esquecer a vida que eles tinham tido no Egito e que os mais velhos desencarnassem, ficassem para trás e depois, então, eles pudessem chegar na cidade. Porque esse caminho do Egito para Israel é o caminho inverso que José fez quando Jesus era pequeno. Ele saiu de Israel e foi para o Egito quando Herodes perseguia a criança. E 2 anos depois ele voltou. Então, não chega a ser uma coisa tão longa assim. É uma viagem até razoavelmente curta. O período de 40 anos era para o esquecimento, porque quem lança a mão da charrua não olha para trás, porque quem olha para trás corre o risco de ficar igual a mulher de Ló, virar uma estátua de sal, um símbolo. Não pensemos que isso tenha um sentido literal, mas é aqueles que se congelam e perdem a oportunidade do progresso. Muito bem, nós estamos acompanhando, o Pinga Fogo, com o nosso querido amigo Jorge Elahá. Você está aí ouvindo pela Web Rádio Fraternidade, ouvindo aqui, acompanhando também no Facebook e no YouTube, no Twitter. O Elahá está ali se preparando, tomando um ar. Mas, Elahá, deixe-me fazer uma... Tem várias perguntas que chegaram aqui para a gente com relação à questão da mediunidade e esse momento, né? Porque muitas pessoas têm a mediunidade aflorada, muitas casas suspenderam as reuniões mediúnicas em função dessa recomendação que a gente tem do próprio os órgãos de saúde, e perguntam, por exemplo, como é que a gente lida com essa situação, como é que o médium deve lidar com essa situação de não estar tendo ou não estar participando da reunião mediúnica. Como é que você vê, como é que a gente pode esclarecer? Foram várias perguntas que chegaram para a gente aqui
agora mesmo no YouTube, a gente já tinha recebido também aqui no WhatsApp. Seguindo a recomendação daquilo que as autoridades estão colocando, é muito conveniente que sejam feitas as suspensões das reuniões públicas, exatamente pelo fato da exposição de pessoas ao vírus. Então, há uma recomendação e nós temos que nos sujeitar àquilo que as autoridades colocam. Então, não vai haver reuniões públicas, ok? Então, não teremos. Mas as reuniões mediúnicas, elas poderiam ser comparadas ao laboratório médico, em que você diz assim, olha, eu vou suspender minhas atividades, mas eu sou médico, eu preciso atender o paciente. E o grupo mediúnico diz a mesma coisa, eu tenho um paciente espiritual que precisa de socorro, eu preciso ajudar essas pessoas para que elas sejam acolhidas em função da situação deles no mundo espiritual. E em cima dessa observação, essas pessoas consideram a imperiosidade de que essas reuniões mediúnicas sejam mantidas para que se faça o atendimento a essas pessoas. Muito bem. O que fazer, então? Primeira pergunta a se fazer. Como os espíritos eram tratados antes da existência do espiritismo, quando não havia reunião mediúnica para acolher essas entidades com esse perfil? Como são atendidos os espíritos nos países onde as reuniões mediúnicas são extremamente escassas em relação à sua população? Então, nós podemos ver que, a bem da verdade, as reuniões mediúnicas, elas se justificam muito mais por nós do que por eles. Porque os espíritos possuem recursos para acolher esses espíritos que estão do lado de lá. E como é que a gente pode fazer para acolher e ajudar os espíritos? Doando fluidos, ajudando para que eles consigam fazer o melhor trabalho possível. De que maneira? No horário da reunião mediúnica, a gente coloca uma música, relaxa, ora, faz uma vibração, atende as entidades, pedindo que se atenda às entidades que no mundo espiritual possam estar pedindo socorro. E nessas vibrações, a gente emite os fluidos necessários para que esse socorro seja feito. E aí, com isso, a gente consegue efetivamente realizar o trabalho de socorro que precisa ser feito, porque os espíritos vão utilizar de nós para fazer o trabalho. E no caso daqueles que são médiuns ostensivos e que sentem de maneira muito nítida a presença dos espíritos perto de si, esses companheiros vão ter que trabalhar duas coisas. A primeira delas é um equilíbrio efetivo do seu coração para não permitir com que eles caiam de vibração e façam conexões que precisem, de certa maneira, ser tratadas na reunião mediúnica. É muito comum as pessoas dizerem assim, mas quando chega na véspera da reunião já começa a ficar irritada ou irritado, os espíritos já conectam quem vai ficar comigo durante a reunião. É verdade. Só que essa conexão é feita pelos mentores em função da necessidade de acolhimento dessas entidades. Se os mentores controlam o grupo, eles não irão vincular um espírito a alguém que não vai dar passividade. Então, se houve a conexão de um espírito conosco nesse período em que a reunião está suspensa, é um indicativo de que essa conexão ela não se deu em função de uma ação do mundo espiritual superior. Ela está decorrendo da nossa sintonia. Eu estou triste, estou angustiado, estou muito deprimido pela situação que eu estou passando, eu aproveito essa sintonia e, nessa hora, quando eu vejo, entidades se aproveitam disso e se encaixam comigo. Então, eu passo a ter uma companhia espiritual em função do meu padrão. Resultado, os que são médios ostensivos têm que cuidar de duas coisas. Primeira dessas coisas, manter a vigilância do seu pensamento para que não promova essa conexão, não permitir com que o padrão caia para que ela se sinta conectada com isso. E segundo, redobrar as orações, redobrar todo o trabalho de conexão com o divino, sem ficar fanático, mas procurar fazer isso durante esse tempo. É um exercício que nós teremos que fazer, tanto quanto nos seja possível, tanto quanto isso a gente consiga realizar, não é?
não se deve dizer que isso é uma regra absoluta, porque a gente entende que existem algumas pessoas que têm uma dificuldade muito grande de manter o equilíbrio de sua mediunidade, e que, evidentemente, não deveriam estar, de fato, num grupo de educação da mediunidade, mas num grupo de atendimento espiritual, para que ela possa se equilibrar mais. Mas mesmo quando se está assim, que a gente cuide. O nosso trabalho é manter a vigilância sobre as nossas próprias emoções. Então, resumidamente, suspender as reuniões é boa política, porque tem a ver com a decisão das autoridades. Estou em casa, no horário da reunião, vibração e doação de fluido para o atendimento às entidades pelos espíritos. Isso deve ser feito até congregado com os outros companheiros do grupo, para manter a coesão do grupo. Fazer lives com o pessoal do grupo, para só se encontrar, para ter a liga, conversar o que sentiu. A reunião continua acontecendo, não com as manifestações, mas com a sintonia com o espiritual. E terceiro ponto, o cuidado dos médiuns ostensivos de maneira mais própria, em duas vertentes. Maior equilíbrio das suas emoções, para evitar as conexões indesejáveis. E segundo, fortalecimento das orações e da fé, para um trabalho melhor com o mundo espiritual. Eu até ia fazer uma pergunta mais ou menos na linha que você estava colocando, né? Não dá para a gente fazer uma reunião mediúnica aqui, né? Acho que não funcionaria, né? Uma reunião mediúnica virtual, ficaria meio esquisito. Como é que você vê isso? Na verdade, o ideal é que quando a gente pode fazer reunião de estudo, não é? Agora, alguns grupos, eles têm vibrado pela live, né? Faz a oração, aí um outro ora, mas evitando as comunicações, porque a doutrinação fica muito difícil doutrinar. A pessoa ter a capacidade de ter essa conexão, porque na reunião mediúnica existe muito trânsito de energias que cursam diretamente dentro do grupo. E aí, quando você está longe, é mais difícil. Existe um caso no livro O Céu e o Inferno. Eu não vou lembrar agora o nome do caso, mas é o caso de um homem que ele está numa condição difícil no mundo espiritual e ele não consegue se desprender. Ele aparece o pessoal pede orações por eles e eles oram por ele, mas nada dá certo, não conseguem fazer com que funcione nada em favor dele. Aí eles vão até o túmulo dele, eles fazem uma oração no túmulo, e quando fazem a oração no túmulo, ele consegue se desprender. Aí depois Kardec faz um comentário, dizendo que a oração à distância tinha uma eficiência, mas que a oração feita à beira do túmulo, com as energias que são mais densas, e que com mais propriedade elas alcançavam a pessoa pelo fluido mais denso, magnético, material, animal que a gente possui, pôde promover naquele espírito uma sensação de maior acolhimento para que ele pudesse ser atendido. Então, a proximidade física, ela ajuda muito. O passe à distância funciona? Funciona. Se o passe à distância funciona, que dirá o próximo? Então, é por isso que a gente deve evitar esse tipo de situação, porque o atendimento numa situação de emergência, de uma comunicação mediúnica, também precisa ser feito assim. E a energia que o grupo emite, a forma como todos se envolvem em determinadas narrativas, é muito bom que seja fisicamente para evitar esse tipo de problema. Muito bem, nós estamos acompanhando o nosso querido amigo Jorge Alahá neste Pinga Fogo, as perguntas vão chegando, e o Rubens vai até se perdendo com a quantidade de perguntas. Essa pergunta que chegou aqui da Mariana Gomes, dá uma palestra, quem sabe num desses dias o nosso querido Alahá topa fazer ela. Eu vou fazer a pergunta, você resume aí em pouquíssimos minutos. O que significa a vinda de Jesus na visão espírita? Pergunta feita pela Mariana Gomes, pelo YouTube. Não, seminário. Olá, Mariana. A vinda de Jesus significa a maior de todas as promessas que haviam sido programadas para a evolução do planeta Terra. O governador planetário, que era Jesus, manda diversos emissários antes dele. Manda Krishna, manda Buda, manda Sócrates, manda, Hermes Trismegisto, inúmeros que vão
em cada lugar, Confúcio, Lao Tse, trazendo a mensagem, Moisés e tantos outros. E à medida que essa mensagem vai chegando, eles vão criando o caldo de cultura para a chegada dele. E havia uma promessa de que o próprio governador planetário um dia viria para deixar a mensagem sem impurezas, a mensagem límpida e pura. E assim aconteceu. Quando as condições se fizeram tais, o Cristo planetário, o Espírito responsável pelos destinos da Terra, desceu em pessoa para trazer a mais nítida expressão daquilo que seja a vontade de Deus na relação do homem com o Pai, com o próximo e consigo mesmo. Na mensagem de Jesus está a síntese da conduta moral que nós devemos buscar para que nós encontremos o verdadeiro caminho para a felicidade. Então, o que significa a vinda de Jesus à Terra? A concretização da maior de todas as promessas. A chance de nós bebermos água limpa e sabermos efetivamente o que é que nós devemos fazer ou deixar de fazer para alcançarmos a nossa libertação espiritual e sermos espíritos verdadeiramente felizes. Nós temos uma pergunta aqui com relação à questão do dízimo, que queria que você falasse, e uma outra que chegou também, a Douglas Pereira, de Anápolis, pergunta: fala-se muito em ajudar o próximo, e as casas espíritas? O dinheiro faz muita falta. Você já pensou sobre isso? Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão. Jorge, com você. São duas questões diferentes. Dízimo e dinheiro da casa espírita? Não foram feitas pelas mesmas pessoas. Uma questão é que você falasse a visão, se tem uma visão espírita com relação à questão do dízimo, como é que a gente deve encarar isso, né? E a outra questão a pessoa fala sobre a questão do financiamento, vamos dizer assim, da casa espírita. Vamos para o dízimo primeiro. A sociedade israelense da época antiga, ela é muito diferente da atual. Hoje nós temos poder executivo, legislativo, judiciário, uma série de instrumentos que fazem o Estado funcionar de maneira muito própria. Naquela época era diferente. O poder legislativo, judiciário e executivo estavam todos centrados na figura do próprio Templo de Jerusalém. Ali se concentrava todo o poder, porque o rei tinha que ser abençoado pelo sumo sacerdote. Era um regime teocrático. O legislativo era feito pelo Sanhedrin, o Sinédrio, constituído por 63 sábios que compunham a nata dos pensadores da época. E o judiciário era feito pelos próprios sacerdotes que julgavam, sentenciavam, de acordo com a lei mosaica, o que deveria acontecer em cada caso. Então, judiciário, legislativo e executivo estava tudo muito interligado. E, ao mesmo tempo, por conta disso, o sistema de previdência social também era provido pelo Templo de Jerusalém. Não havia um sistema como nós temos hoje, um INSS ou coisa parecida, onde as pessoas contribuíssem para uma previdência pública ou privada. O que acontecia era que o dízimo que era oferecido nos templos, nas sinagogas, em todos os cantos, serviam para tanto atender aos sacerdotes que precisavam de paga para a sobrevivência, porque eles viviam para trabalhar para a religião, recebiam desse jeito, e também para fazer frente às despesas de assistência social, a chamada tzedakah, a caridade. Então, parte desse dinheiro ele é destinado para a caridade, para os judeus pobres, para aqueles que não têm recursos, e até para o enterro das pessoas que não têm condições. Existe um grupo até hoje ainda existe, dentro da sinagoga, chamado Hevra Kadisha, que cuida especificamente do funeral das pessoas. Em alguns lugares, cuida também dos pobres. Eu tenho uma tia, por exemplo, que ela, quando ficou viúva, ela era muito pobre. E quem manteve minha tia até o final da vida dela foi a comunidade judaica. A assistência social da comunidade é que mantinha o rancho para a casa dela, para que ela pudesse se manter. Ela estava bem velhinha. Mas isso acontece quando você tem um judeu que não tem condição de se manter. Ela era irmã da minha avó. Muito bem. Então, o dízimo, ele tinha a função de ser, ao mesmo tempo, para o templo, mas para o atendimento às necessidades do próximo. Esse era o modelo
que a sociedade judaica havia se estruturado. Então, hoje, quando nós estamos lidando com a doutrina espírita, nós temos um Estado moderno com funções muito diferentes. Então, a ideia do dízimo, ela não é semelhante àquilo que a doutrina espírita entende que a gente deva oferecer. E você tem que fazer de bom grado. E a caridade que a doutrina espírita recomenda que nós façamos, ela não é a caridade institucional, feita pelo centro espírita. A caridade recomendada nas obras espíritas é a caridade pessoal. É a caridade que você faz, independente daquilo que a instituição promova. O que é que você faz de você mesmo no socorro ao semelhante? Porque há muitas pessoas que acham que chega no dia de domingo, ela bota aquele aventalzinho, amarra nas costas, e vai para fazer uma sopa, e ela senta ali para cortar a cebola, e o departamento dela é só a cebola, a cenoura é do departamento da outra. Aí ela corta ali, então ali ela está cumprindo com a tarefa dela. Acabou, ela põe o aventalzinho, Senhor, já fiz a caridade, estou liberada já. E isso não faz muito sentido. A caridade, no sentido espírita, é uma coisa muito diferente, ela é muito mais abrangente. É dentro do lar, é fora do lar, mas é sempre pessoal. O que é que eu, pessoalmente, me comovo no socorro para o semelhante. Então, é nesse sentido que tem que ser. E com relação aos recursos para a manutenção das casas espíritas, nós, sim, devemos procurar uma forma de mantermos as casas espíritas para que elas funcionem bem. Em Obras Póstumas, existe um capítulo chamado Projeto 1868, onde Kardec descreve algumas programações que ele pensava para o desenvolvimento do movimento espírita. E ele diz que as casas espíritas não devem ser grandes, porque senão as pessoas não têm mais nome, elas têm que ser pequenas, para que todo mundo se conheça. Elas não podem ser muito pobres, para não dar sentido de penúria, mas elas não podem ser luxuosas, porque senão elas podem ofender as pessoas que são mais pobres. Elas têm que ter coisas de bom gosto, sem que isso agrida quem quer que nelas adentre. Então, esse equilíbrio deve ser buscado. A forma de nós desenvolvermos estratégias para a manutenção do movimento decorre de cada casa espírita, da criatividade de cada lugar. Existem cidades que eu conheço que o pessoal tem uma barraca na feira, e essa barraca na feira é que vende artesanato, vende uma série de coisas, e a casa é parcialmente mantida com a venda de doce de leite, doce de coco, doces que são feitos na casa espírita e vendidos durante o domingo na feira semanal. E aí eles passam a semana na casa espírita produzindo esse material, no final de semana eles vendem artesanato, vendem uma série de coisas. Outras casas eu conheço que se sustentam vendendo comida. Nós temos instituições grandes do país que possuem uma alimentação já tradicional e que, por conta disso, elas mantêm as tarefas da instituição com esses alimentos. Nós temos que procurar as estratégias que sejam dignas e não sejam contrárias àquilo que a doutrina espírita propõe. E aí, nesse particular, eu recomendo a leitura da obra Conduta Espírita, de André Luiz, onde ele traz sobre como manter a casa espírita uma série de regrinhas para a gente não escorregar, sobre questão de bingo, de rifas e outras formas assemelhadas de conseguir recurso. E, evidentemente, a participação voluntária das pessoas. Não é um dízimo, mas a participação voluntária. O que pode dar mais, dá mais. O que pode dar menos, dá menos. Cada um segundo a sua consciência, e a gente vai construindo assim um ambiente que não seja tão luxuoso, que incomode quem vá, e também não seja um ambiente de penúria que envergonhe as pessoas que ali militam. Então, seguindo por essa via, a gente talvez consiga um bom caminho. Aí é uma questão da criatividade de cada lugar, descobrir como fazer para levantar dinheiro digno e honesto para manter as atividades que a Casa Espírita desenvolve. A Mariana, que você respondeu agorinha sobre a questão de Jesus, ela descreveu assim: obrigado por me responder, mas eu acho que eu não me expressei direito, me referi ao retorno de Jesus que os evangélicos tanto falam. Ah, segunda vinda. Ah, segunda vinda. Ah, tá. Então vamos lá. A volta de Jesus, anunciada 69 vezes dentro do Novo Testamento. Como é que é isso? Vai vir ou não vai vir? Segundo o Espiritismo, vai vir sim. Só que ele não vem em pessoa, ele vem como uma ideologia. Quem volta não é Jesus,
o ser. Quem volta é o pensamento dele tomando todos os espaços. Quem volta é o pensamento do amor, do perdão, da caridade, que havia sido esquecido. Quando a mensagem de Jesus chegou, esse pensamento de amor ao próximo tomou conta dos seus seguidores. Mas houve um período longo em que isso ficou esquecido. E nós nos divorciamos do pensamento do Cristo. Seguimos por um caminho tortuoso e esquecemos sua mensagem, como se o Cristo tivesse ido embora. Mas nos últimos tempos, ele voltará e todo olho o verá. E esse voltar é esse voltar que nós já estamos vendo, em que as pessoas, com religião ou sem religião, pela via da autoajuda ou pela via de uma outra, da psicologia transpessoal ou das religiões, do espiritismo, do que quer que seja, mas é a vontade de perdoar para ser feliz, a vontade de amar para ser mais leve, a descoberta da imortalidade pela via científica, pela via filosófica, pela via religiosa, pelo que quer que seja, pela via médica, as experiências de quase morte, são as descobertas de todas as verdades que o Cristo deixava para nós, chegando para nós, não pela via somente religiosa, mas é a descoberta que a gente tem que cuidar do planeta, temos que ser fraternos, temos que mudar a nossa alimentação, temos que sermos pessoas mais cooperativas, que temos que nos desarmar dos nossos ódios, que temos que ver numa sociedade onde nós preocupemos mais uns com os outros, em que nós sejamos capazes de amar e de perdoar. Esse é Jesus voltando. E não há dúvida de que ele está vindo. Cada vez mais ele está mais próximo. Como se fosse uma grande onda que se aproxima do planeta, e a cada dia mais somos tomados pela sensação de que nos convencemos de que o bem é bom, de que somente a mensagem que Jesus deixou sobre a Terra será capaz de efetivamente transformar os destinos da humanidade e nos tornar as pessoas felizes que Deus, desde quando nos criou, quer que nós sejamos. Muito bem, nós estamos quase terminando, porque o tempo passa. Mas tem uma última pergunta, a gente vai fazendo um banco de perguntas aqui para o Jorge. Tem perguntas que a gente recuperou aqui, que foram feitas anteriormente, e na medida do possível a gente vai nos pinga-fogo que a gente vai fazendo com o Jorge, respondendo a sua dúvida, respondendo a sua pergunta encaminhada aqui para a gente. Jorge, nós recebemos mês passado e também essa semana que passou uma série de questionamentos acerca da questão da reencarnação. Em especial, com relação à reencarnação. Seria Chico Xavier a reencarnação de Kardec? Ou uns defendem, outros são contrários. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre essa questão para ajudar aqueles que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando, a refletir sobre essa temática que está dentro dessa questão da reencarnação. Existe dentro do livro Obras Póstumas algumas reflexões que Kardec faz sobre a questão do seu futuro, em que ele faz uma previsão da própria mão, não é uma revelação espiritual, mas ele faz umas contas acreditando de que ele retornaria no século XX, que ele renasceria no século XX, e que durante esse próximo século ele viria para retomar a obra e fazer uma complementação daquilo que pudesse ter ficado inacabado na sua primeira estada por aqui, na condição de Hippolyte Bénizard Rivail. É apoiado nesse pensamento, que é uma ideia que Kardec aponta, que muitas pessoas defendem que se ele disse isso, então certamente isso aconteceu. E quando eles dizem que isso certamente aconteceu, eles ficam procurando quem poderia ser o indivíduo que nós poderíamos dizer que seria a reencarnação do próprio Kardec. Mas, e aí começa uma série de ilações. Seria Bezerra? Não dá, porque Bezerra nasceu em 1831, Kardec desencarnou em 69, não dá para ser. Teria que ser alguém importante dentro do movimento espírita, que teria nascido depois de 69. Em 1910, temos o
a encarnação de Chico Xavier. E há quem levante essa hipótese de que ele seja. As personalidades não batem. Kardec era um homem muito circunspecto, muito sisudo, de poucas palavras, não tinha essa postura assim tão simples. Chico é um exemplo de simplicidade, de naturalidade, de desprendimento. Kardec era muito observador, tinha uma figura muito mais austera. Não se parecem em termos de personalidade. As personalidades são distintas. Mas eles até poderia ser. Nada impede, apesar das personalidades não serem semelhantes, ele poderia ser. Mas pode não ser. A grande questão e a grande pergunta não é exatamente se Kardec é ou não é a reencarnação, teve Chico Xavier como a sua reencarnação. A grande pergunta é, para que me serve saber? Porque a gente, com isso, volta na questão 14 do Livro dos Espíritos. Não entreis num labirinto de onde não lograrias saber. Que você antes pensarias saber coisas que não sabeis e poderias ficar orgulhoso. Procurai as coisas que vos tocam mais de perto, que vos será mais útil do que tentar penetrar o impenetrável. E a questão 14, que é uma pergunta que está se discutindo sobre panteísmo e Deus, ela serve muito bem nesse momento. Porque as curiosidades espirituais, elas acabam nos afastando do foco principal daquilo que o Espiritismo tem. O foco principal é que nós investiguemos a nossa própria vida. E nós indaguemos o que viemos fazer aqui. Por que foi que eu renasci? Estou cumprindo aquilo que eu sinto que o meu íntimo pede que eu faça? Eu estou vencendo as minhas imperfeições morais? Eu estou conseguindo ser melhor a cada dia? Quais foram as imperfeições que eu já consegui vencer? Essas são as perguntas que nós não podemos esquecer. Responder essa indagação se Jesus era Kardec, se Chico Xavier foi Kardec, não vai resolver as nossas vidas. Não vai resolver. Se eu disser sim, foi, não mudou nada. Não foi, também não mudou nada. Que me importa se ele foi ou se ele deixou de ser? O que me importa é eu cuidar da minha intimidade, é eu melhorar e ser melhor. Esse é o risco de nós procurarmos as curiosidades do mundo espiritual e nos afastarmos da essência daquilo que nós viemos fazer. Foco no nosso objetivo. O nosso tempo está passando. Alguns de nós já passamos da metade da jornada. Então, aproveitemos o restinho do tempo que sobra para fazermos o que nós pudermos pelos outros e por nós, na construção de um mundo melhor, que isso sim nos será, com certeza, muito mais proveitoso. Até porque isso divide mais do que une, né, meu amigo? E eu acho que é forte, igual você falou. Não vai ajudar. Não vai ajudar. Isso não é importante. E a doutrina espírita é fantástica por causa disso. Você esquece o que você já foi e foca no agora, o que você vai ser amanhã, né? Você vê, por exemplo, André Luiz. As pessoas ficam caçando André Luiz para saber quem ele foi. Aí ficam tentando... Mas ele já escondeu o nome dele para não ser achado mesmo, né? Senão ele já botava o nome verdadeiro. Já botou aí, não, mas o bigode é igual, não, mas ele aqui ele diz que tinha 2 filhas e o outro lá não tinha 2 filhas, tinha 2 filhas e um filho. Aí começa aquela confusão do número de filhos, se era, se não era, o tempo que viveu, e as pessoas ficam perdendo um tempo nisso, e em casa a vida está virada. Então, que a gente... Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.